Minha mensagem inicial para você é que sim, TPPP ou vertigem fóbica tem tratamento e se você se identifica com os sintomas, você tem que buscar ajuda médica especializada. Esse episódio a gente vai falar sobre a recuperação de quem sofre de tontura perceptual. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Estamos no nosso último capítulo dessa série especial sobre tontura perceptual ou vertigem fóbica. E aqui a gente vai falar da recuperação de quem sofre de tontura perceptual. Não dê uma olhadinha ainda nos outros capítulos, tá bem completa essa série, você tem que ver sobre tratamento, sobre emocional, curiosidades sobre a TPPP, não deixa de assistir a série desde o começo. A gente já conversou no capítulo 3 sobre o tratamento medicamentoso e não medicamentoso da TPPP. Mas e aí, como que é o processo de recuperação? E aqui já vai uma informação importante para você. Sim, a tontura perceptual ela tem tratamento e sim, a maior parte das pessoas se recuperam e voltam a viver sem tontura, não mais a sobreviver com a tontura que elas tinham. Segunda informação para você. A recuperação ela é lenta e com altos e baixos. Calma que a gente vai conversar mais a fundo sobre isso. E terceira grande informação para você, a maior parte das pessoas não vai precisar usar remédio para o resto da vida. A gente vai conversar mais também. Então vamos se aprofundar sobre esses temas. Primeiro sobre o tempo, como que é a cronologia do tratamento. A gente começa a medicação, não tem jeito, tá? Independente da medicação que for, ela vai levar 3 a 4 semanas para começar a fazer resultado. E aqui tem até uma curiosidade, no começo do tratamento existem os fenômenos de adaptação dos remédios, alguns efeitos podem acontecer de forma transitória. Uma das coisas que podem acontecer, olha só que contrassenso, a pessoa ela pode piorar um pouco antes de começar a melhorar lá para 3, 4 semanas. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, para a pessoa estar ciente, caso aconteça, ela não desesperar e não abandonar o tratamento, porque a melhora ela vai demorar para começar a acontecer, 3 a 4 semanas. Depois de 4, 5 semanas, a pessoa vai ser reavaliada para daí sim ser decidido se aquela dose está ideal ou se vai precisar fazer um ajuste terapêutico da dosagem ou até mesmo a troca do remédio, se por algum motivo aquele remédio não casou com o organismo da pessoa. Muito bem, então demora 3 a 4 semanas para o tratamento começar a fazer efeito. Só que a melhora muitas vezes é com altos e baixos. Então dias bons, dias ruins, dias ótimos, dias mais ou menos, dias ótimos, dias ruins. Vai melhorando e piorando ao longo do tempo, mas sempre numa tendência de melhora. Muitas vezes, conciliações medicamentosas, trocas ou ajustes terapêuticos são necessários, de forma que, por causa desses fatores que eu comentei, a gente leva em torno de 2 a 6 meses até encontrar uma combinação perfeita de tratamento para aquela pessoa. Isso varia muito caso a caso, tá? Tem pessoas que já estão 100% em 2 meses, tem pessoas que vai levar algum tempo a mais para a gente atingir uma melhora considerável, então varia muito de caso a caso. E aquelas pessoas que mesmo depois de muitos meses de tratamento ainda não estão bem, aqui a gente entra em situações particulares, dos casos mega refratários ou então de pessoas que têm problemas com metabolização das medicações usadas. Isso a gente já vai falar daqui a pouco. E ainda falando de tempo, quanto tempo vai durar o tratamento? Depois de atingido uma situação onde a qualidade de vida da pessoa está totalmente recuperada, onde a pessoa está bem em relação à tontura, a gente vai contar 1 ano a 1 ano e meio. Depois de 1 ano, em teoria, já dá para começar o desmame da medicação. Como que vai ser a porcentagem mais ou menos depois desse 1 ano de tratamento? Depois de 1 ano de tratamento, aproximadamente 70 a 80% das pessoas elas vão continuar bem quando o remédio sair, 20 a 30% pode ter recaída e um novo tratamento vai ser requerido. Mas isso ainda é objeto de estudo, isso a gente tem muito pouca informação na literatura. Então eu estou te dizendo aqui que a maior parte das pessoas elas melhoram e não vão precisar usar remédio para o resto da vida delas. Agora, o que a gente chama de melhora na TPPP? É quando a gente atinge uma melhora em torno de 80 a 90% de como a pessoa estava, pelo menos, tá?
Confesso que a maior parte das vezes a gente consegue uma melhora muito próximo de 100% ou 100%, mas algumas vezes a gente recupera a qualidade de vida que a pessoa perdeu, tontura deixa de ser protagonista, tontura deixa de ser a grande ditadora de regras na vida da pessoa, mas aquela pessoa pode não melhorar exatamente 100%. Por quê? Porque talvez o cérebro dela, uma impressão que a gente tem na prática, fica mais sensível, fica mais exigente depois de sofrer por muito tempo, muitos meses, muitas vezes muitos anos de tontura perceptual. Existe uma tendência do cérebro, inconsciente, hein? A pessoa não tem controle sobre isso, de uma hipervalorização das coisas que ainda não estão bem e de uma desvalorização do tanto de coisas que já melhorou na vida dela, tanto de coisas que ela já consegue voltar a fazer sem a tontura perceptual. E isso é um processo, de novo, inconsciente. Fico também com a impressão na prática de que, quanto antes identificada a TPPP, quanto antes iniciado o tratamento, melhor o prognóstico, melhor vai ser a recuperação da pessoa. Então, você que se identifica com algum sintoma de tontura perceptual, com certeza você tem que buscar o quanto antes uma ajuda médica especializada. Por isso que eu falo, então, que a meta do tratamento é melhorar muito. O que é muito? Muito é a pessoa recuperar a vida dela, a pessoa deixar de ser refém da tontura dela, a pessoa voltar a ter qualidade de vida sem a tontura incomodando a todo momento. Agora existem as exceções. A maior parte das pessoas, a gente acredita que em torno de 85%, mas na prática a gente vê até muito mais que isso, melhoram. Algumas pessoas elas não vão melhorar tanto. Quais são essas pessoas? Ou pessoas que têm quadro super grave, mega refratário, talvez pessoas que sofreram por um período de tempo muito grande ou que a doença ela é mais grave por algum motivo particular, algum motivo inerente àquela pessoa. Ou então pessoa que tem dificuldade metabólica com algumas medicações. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Vamos jogar para o contexto da psiquiatria, onde a gente usa antidepressivos também aqui para depressão. A gente começou a perceber que algumas pessoas não melhoravam da depressão por ter um quadro mais grave, refratário, mas outras era pela medicação. Então, cada pessoa tem uma metabolização particular para determinado remédio. Algumas pessoas elas dão ao acaso o azar de ter uma dificuldade metabólica com vários remédios e aí o tratamento é mais difícil para essas pessoas. Hoje até existe um exame chamado farmacogenético que dá para a gente uma ideia da nossa genética em relação à metabolização de alguns remédios e pode ajudar no tratamento dessas pessoas que têm resistência ou uma chance maior de efeito colateral com diversas medicações antidepressivas. Então, resumindo, a pessoa pode não melhorar porque tem uma doença mais grave, mega refratária, ou porque tem algum problema de metabolização com os medicamentos. Mas, de novo, hein, é a exceção à regra. A maior parte das pessoas, elas melhoram o suficiente para recuperar a vida delas. Muito bem, gente. Então, se você de casa, de novo, se identifica com algum sintoma da TPPP, você precisa buscar ajuda médica. O seu caso ele pode ter solução, como a gente conversou aqui nessa série de 5 episódios. Tontura perceptual, uma doença muito traiçoeira, uma doença muito terrível, uma doença muito sofrida que acaba com a vida da pessoa. E buscando ajuda especializada, você vai ter acesso a tratamento medicamentoso e não medicamentoso, para com isso você conseguir se recuperar dessa doença terrível e voltar a viver sem tontura. Não deixa de conferir os outros capítulos, está imperdível essa série especial sobre tontura perceptual. Não conhece o canal? Segue a gente, toca a sinetinha para receber as notificações. Um grande abraço. Vamos lá então se aprofundar, que é a cronologia. Tá? Só teve... Tá. Gaguejou, né? E você deu uma pausa e você fez depois... Não, vou de novo, estou repetindo. E o processo de melhora a recuperação.